O mês de junho acabou, o mês de junho se foi e vamos trazer aqui os dados, os números, os fatos que aconteceram neste mês que acabou. Seguimos a rotina, seguimos a tradição. O mês acaba, eu venho aqui trazer alguns números do que aconteceu nele. O mês de junho foi um mês meio estranho assim, porque ele veio depois da maratona lá, daquele desafio do Dunga do PFC que eu fiz no final de maio. Então ele começou mais devagar, mais arrastado, com pouca quilometragem, algumas dores na canela, alguns incômodos. Então assim, ele foi bem devagar no início. Para vocês terem ideia, nos primeiros 13 dias eu fiz apenas 91,87 km. Isso dá uma média de 7,07 km por dia. E aí aquela coisa de tentar chegar nos 300 km todo mês aí durante o ano, tive que fazer uma força-tarefa, vários quilômetros, e foram 213,48 km. Isso em 17 dias, que dá uma média de 12,58 km por dia. Então você vê que durante 13 dias ficou ali nos 7, e depois nos outros 17 tive que correr atrás, recuperar, ficou 12 por dia. Nisso daí, né, somando os 30 dias do mês, foram 30 treinos, fiz aqui 305,35 km. Isso dá uma média de 10,18 km por dia. Passei dos 300, foi pouquinho ali, mas passei. Tempo total correndo foram 31 horas, 15 minutos e 47 segundos, o que dá mais ou menos 1 hora e 2 de treino por dia. E o ritmo médio ficou em 6,09 minutos por quilômetro. Um pouquinho a mais do que maio, mas a preocupação de junho era só fazer volume e quilometragem sem grandes preocupações com o tempo. Nesses 30 treinos do mês, nesses 30 dias, eu usei 9 pares de tênis diferentes, sendo que 11 deles foram com o Nike Pegasus Turbo, que está aqui no cantinho, e 9 com o Razor Plus da Skechers. Foram os tênis que eu mais usei, os tênis que eu mais tenho gostado de utilizar. O Skechers até para fazer quilometragem, para fazer o review depois. E a ideia no próximo mês é tentar variar mais. Mas é que esses são os preferidos, os favoritos, os que encaixaram melhor no pé. Tivemos também no último dia do mês de junho, foi o dia 400, né? Cheguei finalmente no dia 400 e para comemorar quis fazer um teste de 5 km forte. E apesar de não ter conseguido ainda fazer o sub-22, saiu 22,12, o melhor tempo da vida. Então assim, todo o volume, toda a constância, 400 dias correndo todos os dias com volume, ajudou a correr bem esses 5 km. Foi legal que deu a coincidência, dia 400, último dia do mês, para fechar 5 km forte, passou dos 300 km, então assim, foi tudo no último dia, ficou legal isso aí. Até então, no final do mês de junho, tinham sido 181 dias, né, do ano até agora. Esses 181 dias, todos eles eu corri. No total foram 190 treinos, porque teve alguns dias aí nesses meses que passaram que eu fiz mais de um treino por dia. Até então, no fim de junho, temos 1.954,90 km, o que dá uma média de 325,82 por mês. Para fazer 4.000 km no ano, por exemplo, você precisa de uma média de 334 km por mês. A minha média está um pouco abaixo. Eu teria que fazer agora 2.045,10 km nesses últimos 6 meses do ano para bater os 4.000. Isso dá uma média de 340,85 km mensais. E nesses 6 meses de 2021, só em 2 eu passei desse número. Então assim, será que vai dar para chegar no 4.000? Vamos vendo no decorrer dos próximos meses. Eu gostei que eu fiquei em 1.954, quase 2.000 na metade do ano. Por fim, vamos aos números do peso, porque em abril, né, tinha ficado em 81,92 a média. Em maio consegui trazer mais para baixo, ficou em 78,95. E agora em junho deu uma subida, foi para 80,27. Pelo menos não foi para 81, né? Não chegamos nos 79, mas a média ficou no 80. Teve aquele pós-desafio, pós-maratona, algumas exceções aqui e acolá, que daí não ficou mais tão exceção. No finalzinho do mês ainda teve bolo, umas comidas assim que deu uma aumentada no peso, até larguei mais pesado nos 5 km, então assim, ficou bom esses 80. Vamos ver se em julho consigo trazer para baixo. Esse foi o resumo, os números, os fatos do mês de junho de 2021, que acabou, que se foi. Vamos agora para julho. Escreve aí como é que foi o seu mês de junho. Você tem anotado? Você tem o controle aí dos seus quilômetros, dos seus treinos? O que você fez nesse mês de junho? Se você gostou, deixa aí o seu curtir, se inscreve no canal se ainda não estiver inscrito e escute o podcast também do Por Falar em Correr, que está sendo publicado aí semanalmente. Fico por aqui, um grande abraço para vocês e tchau!